O Natal devia ser um momento de paz, de tranquilidade. Devia ser um momento onde tu usufruías da tua família, usufruías de uma boa comida, de amor, acima de tudo. Mas não é isso que acontece, não é isso que sentes. Sentes que é um momento estressante, é um momento que te deixa bastante ansiosa e sempre com este julgamento de várias pessoas que de repente têm um doutoramento em nutrição, em saúde ou até mesmo no teu corpo. Estás mais cheinha, vais comer isso tudo, não estavas de dieta, mais uma dieta. Estás constantemente a ouvir estas bocas e é isso que te deixa cansada e frustrada e ansiosa por este momento. E é exatamente isso que hoje vamos falar. O meu nome é Filipe Simões. Eu sou Beatriz Jorge, meu nome é Não. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 250 mulheres a perder peso e a manter. Espero que gostes deste episódio. Até já! Eu acho que todos já passámos por isto. Aliás, eu lembro-me especificamente também na fase onde eu comecei também a perder peso, de ouvir bastante isto, sempre aqueles comentários, especialmente nessa altura, então mas tu não estavas de dieta? Então mas para ti não é arroz com frango? Olha, estás mais cheinho desta vez, estás mais... Então, e é sempre este tipo de comentários que eu sei que nesta altura afetava-me bastante. E ficava aqui também um pouco também ansioso. No meu caso específico, aquilo até aumentava muito mais a minha vontade de comer e, portanto, eu sentia que não conseguia controlar. Inclusive, muitas vezes, fazia-o às escondidas. Porquê? Porque mesmo com receio deste tipo de comentários, deste tipo de julgamento, então eu lembro perfeitamente de não comer tanto, por exemplo, quando estávamos à mesa, mas quando era a altura entre refeições, aproveitava e ia sempre à sala e estava constantemente a petiscar e constantemente a comer mais, mais, mais. E na altura da refeição não comia assim tanto, mesmo por medo destes comentários, não é? Portanto, foi nessa altura que depois eu entendi o poder que esses comentários tinham e porque é que como é que me afetavam assim tanto. E era essa depois também agora a parte que eu queria te perguntar, Ana. Porquê é que estes comentários afetam tanto esta nossa situação? Então, primeiro porque o problema não é em si o comentário, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O comentário é mau e não deve ser feito, mas antes disso é importante perceber que o maior problema não é o comentário em si, é a vulnerabilidade que já existe antes dele aparecer. Ou seja, se eu estou segura do meu corpo, se eu estou segura dos meus hábitos, então aquilo que outra pessoa vai dizer não vai ter um impacto tão significativo. Agora, quando eu me sinto mal com o meu corpo, com a minha relação com a alimentação e mesmo com o meu progresso, porque muitas vezes é esta a questão, ou seja, eu venho de um processo de tentativa de perda de peso e depois chego a esta altura onde parece que toda a gente à minha volta critica aquilo que eu faço e nunca nada está bem, não é? Se estou a tentar perder peso, então nestes dias tenho que deixar a dieta. Se não estou a tentar perder peso, devia estar e estou a comer excessivamente. Isto só vai ativar na pessoa a culpa, a comparação, o medo, esta insegurança e fazê-la sentir que parece que nunca nada funciona, né? Ou seja, independentemente de tudo aquilo que eu tente, parece que nunca nada está bem porque depois o feedback que eu recebo é mau. Então, o que é que eu quero dizer com isto? O comentário é mau e na minha opinião, nós nunca devemos comentar o corpo de outra pessoa, sem que essa opinião nos seja solicitada. Mas o maior problema é a minha vulnerabilidade que já existe antes deste comentário surgir, que só vai servir como um gatilho. Exato, que a pessoa já vai nervosa por um momento, não é algo que é criado com o comentário. Sim, exato, portanto é isso, a própria pessoa já sente essa insegurança, já é uma fragilidade dela, porque também é necessário exatamente trabalhar e muitas vezes esses comentários acabam por ser um gatilho ahm, exatamente para este tipo de situações. Então, mas aqui também é importante lembrar as pessoas de que muitas vezes estes comentários surgem como uma forma de projeção. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes quando alguém está a comentar o corpo e a relação com a alimentação de outra pessoa, não tem diretamente a ver com essa pessoa, tem diretamente a ver comigo. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade com a minha relação com o próprio corpo, com a minha própria alimentação, a maneira mais fácil e como mecanismo de defesa é eu canalizar isto para o outro. Ou seja, eu vou criticar aquilo que o outro está a fazer porque eu me sinto insegura com aquilo que eu própria estou a fazer a mim mesma. Então isto é quase como uma forma de me proteger. Eu vou descontar no outro
E isto é importante lembrar porquê? Porque se eu perceber, tal como um clichê, aquilo que o outro diz é mais sobre ele do que sobre mim própria. Se eu me lembrar disto, eu não me vou sentir tão afetada por aquilo que a outra pessoa diz, não é? Eu vou perceber que há um problema com ela própria e não diretamente comigo. E vou-me sentir mais segura daquilo que eu estou a fazer por mim e para cuidar de mim. É isso, é porque a maior parte destas situações nós vemos que isso acontece mesmo, que é a pessoa que, por norma, faz esse comentário, até a pessoa que, no fundo, vê aquilo como um espelho, que é aquilo que eu não estou a fazer. É aquilo que eu devia estar a fazer, porque quando a outra pessoa está a cuidar dela, está a colocar a primeira alimentação e etc., até o primeiro passo até é nós criticar. Ah, lá estás tu com essa mania das dietas. Ah, lá estás tu com essas esquisitices todas. Ah, agora é isto. Mas no fundo, aquilo que essa pessoa está a fazer muitas vezes é insegurança, que é isso que tu estás a dizer, que é isso que diz mais sobre a própria pessoa do que propriamente ela. E isso demonstra também uma grande insegurança, não só na pessoa, obviamente, pronto, a pessoa que recebe esse comentário vai afetá-la porque ela própria também tem insegurança, mas a pessoa que o faz muitas das vezes também vem de um ponto de insegurança. E isso acaba por ser bastante, bastante prejudicial. Beatriz, tu trabalhas com isto já há bastantes anos, e é engraçado porque em todas as famílias existe sempre também esta pessoa, tipo esta avó ou a tia, que acaba sempre por estar a empurrar cada vez mais comida. Tu que já trabalhas com esta situação também já há muitos anos, porque é que as famílias têm sempre esta tendência a empurrar cada vez mais comida? Come mais um bocadinho, tem prova isto, toma, come, come, come. Porque é que isso acontece? Sei. Olha, eu diria que é muito cultural. Ou seja, nós em Portugal, não é? É como se nós utilizássemos a comida como forma de demonstrar carinho, amor, não é? Ou seja, afeto. E então existe muito esta coisa de estar sempre a querer que as pessoas comam mais, que comam a sobremesa que eu fiz especialmente para ti. Então existe muito esta ligação emocional à comida devido a isso, porque nós temos essa forma de estar, não é? Ou seja, os nossos convívios são sempre à volta da comida, da mesa. Se for preciso, sei lá, queremos dar um miminho a alguém, damos um docinho. Portanto, existe muito esta ligação emocional e é muito por isso também que nesses momentos de festividade em que existe muita comida também, queremos sempre estar a oferecer, ou seja, na verdade é mais, ou seja, a intenção das pessoas é melhor, né? Ou seja, e por acaso aqui queria pegar naquilo que falaste há bocadinho, porque o comentário muitas das vezes é errado e mau e uma projeção. Outras vezes também pode ser só de género. A avó fez a minha sobremesa favorita e quer muito que eu coma porque fez aquilo com muito carinho, não é? Ou seja, a intenção dela ao insistir não é má. Pronto, pois o resultado ou a forma como nós lidamos com aquilo é que pode ser mais difícil. Mas tem muito a ver com isto, tem muito a ver com a ligação emocional que nós portugueses temos com a comida. E depois às vezes também temos aquele sentimento de culpa por rejeitar. Completamente. Se alguém nos oferece qualquer coisa, e se nós dissermos não, fica mal. Fica mal, tu não tens que aceitar, não é? Tens que comer, não é? E depois por exemplo, se não comeres tudo, então não gostaste. Aham. É logo, então não gostaste? Mas porquê? O que é que não gostaste? Não gostei, não quero mais, não quero mais. Porquê? Mas não estava bom. Então há sempre esta pressão. Porque vai mesmo muito mais, muito para além da comida em si só. É muito o significado. Na nossa cultura, a comida acaba por ser uma das formas mais validadas de demonstrar afeto, não é? Aqui eu gostava de acrescentar também, muitas vezes, porque é que estes comentários surgem, porque depois é quase como estes comentários é uma forma de validar ou de normalizar a preocupação, não é? Porque depois vem a questão de eu não gostei do comentário, fiquei mal. Ai, mas não leves a mal, porque eu só me preocupo contigo, eu estou a dizer isto para o teu bem. É porque eu me preocupo com a forma como tu estás. E pegando no ponto que tu estavas a dizer há pouco, Beatriz, às vezes a motivação é boa, mas depois o impacto, exatamente, o impacto que vai ter é negativo, não é? Porque imagina, se eu tenho efetivamente uma preocupação com outra pessoa, então é legítimo que eu questione sobre como é que a pessoa se sente com o corpo e com a alimentação. Eu não adianto o trabalho e vou fazer o comentário primeiro, sem depois me preocupar como é que a pessoa lidou com aquilo. Então, é legítimo que nós nos preocupemos
com as outras pessoas e sobretudo com as nossas pessoas, mas primeiro ter este cuidado de perceber como é que a pessoa se sente com o corpo e com a alimentação antes de tecer qualquer comentário. Até porque depois, se isto soa a preocupação, então se eu digo que não, eu sou a mal educada, sou a que está sempre a arranjar problemas, a que diz sempre que não, a esquisita. Então é sempre a mesma pessoa que vai ficar a sentir-se mal, não é? E ter este cuidado de perceber como é que o outro recebe esta preocupação. E aí o que é que abordagem é que podemos ter para Para recusar? responder. Exato. Olha, eu vou dar uma depois variante. Eu diria que é mesmo, ou seja, de uma forma educada. Por exemplo, dizer que agradecem muito, que têm um ótimo aspecto, mas que já estão cheias. Ou no momento não vão comer, mas que já lá vão, por exemplo. É uma boa forma de sair ali da pergunta sem ter que dizer não, estou de dieta, por exemplo. Exato. Ahm, Deixar para depois, não é? Essa opção, tipo, não, agora não, mas daqui a bocadinho eu já lá vou, daqui a bocadinho eu já lá vou, não é? e mudar de assunto. Exato. O troca-assunto é mais importante. Não, que já lá vou. Olha, viste o jogo de ontem? O que é que achaste? Viste? Portanto, rapidamente tentar logo aqui mudar. Mas essa é uma boa estratégia e, como se costuma dizer em bom português, mulher prevenida vale por duas. Então, se eu já sei como é que é a minha família, já sei quem é a pessoa que vai comentar, eu preparo-me para isso, não é? Ou seja, eu só olhar, eu já defino 2 ou 3 respostas neutras, ou seja, simplesmente, olha, acabei de comer, já estou satisfeita, ou mais logo eu tiro um bocadinho disso. Sem ter que dizer diretamente à pessoa, olha, eu não quero comer porque este ano decidi que não quero comer. Também não há mal nenhum se eu quiser dizer isso e está tudo bem, porque é importante lembrar que a comida é uma forma de demonstrar afeto, mas há muitas mais, ok? Exato. E se eu não quiser comer, eu vim pela companhia, vim para desfrutar da companhia das pessoas que eu gosto, então podemos arranjar outra forma de demonstrar esse afeto. Mas se eu arranjar 2 ou 3 respostas neutras, só dizer estou satisfeita, hoje não vou comer isso, vou comer aquilo que está a apetecer mais, pronto, as pessoas acabam por não levar a mal. Acho que o problema é mesmo quando nós trazemos a dieta para cima da mesa. Aí é aquele. Porque depois isso vai trazer logo o tema de. Então, mas porquê? Mas estás bem assim? Então, depois isso vai logo incendiar ainda mais esse assunto. E aqui eu também gostava de lembrar que não tem que ser tudo ou nada, ou seja, as pessoas depois também criam muito medo em relação a isto, porque ou como a rabanada toda ou não como, então mas eu posso comer metade, eu posso tirar um bocadinho, olha, a avó fez para mim, está bem, vou tirar um bocadinho, vou provar, não é? Não tem que ser tudo ou nada. Esta noção de equilíbrio também ajuda a suavizar aqui algumas coisas e evitar alguns conflitos. Mas acredito que isso venha muito do medo da dificuldade de controle, ou seja, se calhar a pessoa ainda não se sente tão à vontade para comer só um pedaço da rabanada porque acha que não vai conseguir. Mas lá está, é uma prática e é o tirar o peso que aquilo tem, não é? É só uma rabanada, é só um bocadinho, não é só comida, não é um ano inteiro de mudança de hábitos. Exatamente. E depois, falando aqui sobre um bocadinho mais sobre porque é que estes comentários acontecem. Para já há 2 pontos centrais, que é esta questão geracional, né? Nós vimos de um contexto onde comentar o corpo de outra pessoa era uma coisa normal e completamente aceitável, né? Havia muito pouca noção do impacto emocional que tem no outro e também do que é que são limites saudáveis. E embora hoje em dia saibamos melhor o impacto que isso tem, há muita gente que continua a fazer o mesmo. E outra questão é a dinâmica familiar envolvida, né? Ou seja, é quase como se nós temos que aceitar tudo aquilo que a família diz e não podemos levar a mal, nem podemos ficar melindrados. Percebendo que esta é a raiz, então tudo aquilo que é construído pode ser reconstruído. Se isto passa a ser um problema, então nós podemos mudar a dinâmica familiar e podemos mudar a dinâmica do Natal. Não tem que ser tudo à mesa, também não tem que de repente tirar a comida da equação, mas podemos transformar um bocadinho a forma como nos relacionamos no Natal para que isto deixe de ter um impacto tão significativo. Sim, acho que é uma ótima ideia. Ou seja, em vez de estarmos sempre à mesa, por exemplo, criar um bloco de, sei lá, jogos, por exemplo, qualquer coisa para distrair um bocadinho a cabeça da comida, acho que é muito benéfico, sem dúvida. Sim, e levar também as pessoas, por exemplo, também a fazer algum tipo de atividades, algum tipo de caminhadas, qualquer coisa, não é? Portanto, que não seja tudo só em volta de estar na mesa, não é?
E que dicas é que nós podemos dar, por exemplo, em relação mesmo a nível nutricional? Porque, ok, e nós já falámos aqui num ponto que é bastante importante, que é o bocadinho da rabanada, não é? Portanto, e o peso emocional de aquele bocado de ser um bocado e que vou estragar tudo completamente. Mas, calhar, antes de entrarmos aqui para a parte das dicas, acho que é importante também nós transmitirmos isto para quem nos está a ouvir, que é ahm, o Natal em si é visto como uma forma de união e de nós estarmos com a nossa família, com as pessoas que mais gostamos e usufruirmos desse momento. E, portanto, o foco principal, acima de tudo, obviamente que a comida tem o seu papel, porque há sempre especialidades em cada Natal, em cada casa, mas o foco principal deve ser esse, não é? Portanto, e deve ser o amor e o carinho de estar entre a família. E, portanto, automaticamente não pensarmos tanto que o foco é exatamente essa a comida. Depois temos esta situação que é o nós acharmos que um dia onde nós exageramos mais um bocadinho, onde comemos uma rabanada, ou comemos uma loteria, ou comemos uma folhosa, ou comemos um sonho, onde comemos mais um bocado disto, que automaticamente eu vou engordar ou que vou estragar todo o processo que eu já estive a fazer durante 2, 3, 4, 5 meses ou um ano, não é? E existe esta pressão enorme de muitas mulheres de sentirem exatamente isto, não é? Que aquele dia, aquele conjunto de dias, vá, digamos assim, porque são 3, 4 refeições, vá, digamos assim, a contar com os excessos, não é? Que depois porque depois tendencialmente também nós nunca cozinhamos só para aquela refeição, não é? Tem a ser. Dá comida até fevereiro. Exatamente, exatamente. Tem a ser sempre grandes quantidades, não é? Portanto, não vai alguém chegar entretanto e depois querer também comer. E então é muito importante nós transmitirmos isso de que são necessárias, por exemplo, 7.000 calorias a mais do que aquilo que a pessoa come para ganhar 1 quilo de gordura. E, portanto, que 7.000 calorias equivale para aí a 10 pizzas, não é? É muita comida. Naquele momento, certo, nós vamos, e se nos formos pesar a seguir esses dias, é normal que o nosso peso esteja um bocadinho mais elevado. Mas ora aí está, é o peso em si que está elevado. Não é a gordura que aumentou, é o peso. Porquê? Porque também comemos coisas com muito mais hidratos, muito mais sódio, isso faz com que a gente tenha muito mais retenção de líquidos. É normal que o nosso peso vá flutuar nesses dias. E acima de tudo, se voltarmos à rotina, tudo volta ao normal, porque é isso é que é a mensagem que é importante passar, não só no Natal, mas também durante os outros eventos todos que nós temos ao longo da nossa vida, não é? Que não é uma situação que vai fazer com que automaticamente eu estrague tudo aquilo que eu estive a fazer. Mas é assim, é se eu deixar que essa situação se continue a prolongar e que seja sempre constantemente. Portanto, aqui a situação de, ok, eu errei ou eu fugi um bocado daquilo que é a minha rotina uma vez, ok, mas não é por essa vez que eu agora vou estar constantemente a fugir daquilo que é a minha rotina e criar outra desrotina, digamos assim. E então é importante, era essa a mensagem que eu também queria transmitir aqui. E acho que é super importante. E por outro lado, gostava, porque tu falaste isso agora, que é super interessante, que é o não vai ser aquele dia, né? O que faz com que os resultados não apareçam ou tenhamos mais dificuldade em manter os hábitos ou a voltar aos hábitos é a repetição desses dias diferentes da nossa rotina, né? Que também é algo que se calhar acontece muito neste mês de dezembro, ou seja, nós pensamos muito, buscando um bocadinho do comentário do, por exemplo, é só hoje, é só hoje. Certo? Se for só no dia 24 ou só no dia 25, realmente vai ser só hoje. Agora, imaginem um mês com jantares de Natal, que também acontece, né? Também tem, ou seja, é encontrarmos aqui um equilíbrio entre nos permitirmos e aproveitarmos o momento, mas por outro lado também não é por termos, sei lá, 5 jantares de Natal num mês, porque é o da empresa, é o dos amigos, é o da família, que temos que dizer todos os dias, é só hoje, é só hoje, é só hoje, e permitirmos de uma forma descontrolada, ou seja, fazer isso que estás a dizer, mas não tem que ser todos os dias, porque depois fazermos isso muitas vezes é que faz com que haja essas consequências. Exato. E aí pode ser a parte ainda mais prejudicial, que é que muitas mulheres fazem, que é chegam a esta altura e é do género tipo, ok, então olha, agora não dá, em janeiro, Eu volto. sim, eu volto. O que é que acontece aqui? Estamos a falar que, ok,
o mês de dezembro tem 31 dias, se eu fizer 4 refeições, dá 120 e tal refeições. Dessas 120 e tal refeições, se eu tiver 5 jantares, como tu estavas a dizer, são só 5 jantares. Agora vamos pôr aqui mais 4 do Natal e mais 2 da passagem de ano. Quer dizer, ainda continuo com 100. Não é? Tipo, então, o problema é exatamente esse. É esse desligar completamente. Não, eu em janeiro acerto. Ok, mas então é importante a pessoa entender e transmitirmos isso que, ok, podes começar em janeiro, não há problema. Mas em janeiro já vais começar também e já desligaste completamente o mês. Portanto, vais começar mais atrás ainda. Yeah. É mais difícil ainda. E depois é a tal situação que é o importante não é a altura do mês em que a gente começa, tipo, não, eu depois. Porque isso é uma parte muito de nós estarmos sempre constantemente a empurrar as coisas para a frente, não é? Portanto, porquê? Porque é algo que é desconfortável, é nós tomarmos a decisão que, ok, eu tenho que mudar a minha vida, ok, é a partir deste momento, mas se nós repararmos, isso acontece constantemente, porque é o nosso cérebro não quer ir para a zona desconfortável. Então estamos sempre a adiar. Agora depois do Natal, este mês eu vejo não vale a pena, então depois. Estamos sempre assim. E aqui é mesmo uma questão de mentalidade, é a forma como eu olho para as coisas, porque, aliás, é uma das coisas que nós temos trabalhado bastante com as nossas meninas ao longo deste mês, não é? Que é elas conseguirem perceber, e aqui eu trago muito a matemática, que é, vamos lá, quantas refeições é que fazes por dia, ok? Ainda na segunda-feira, na Power Talk, estive a fazer exatamente isso com elas. Disse, ok, vamos cá, quantas refeições fazer que estás a dar? Não é uma questão de matemática, eu faço sempre o raciocínio ao contrário, quando elas me dizem, então, mas se eu tiver estes jantares todos eu não vou conseguir emagrecer. Eu digo, ok, então vamos imaginar uma semana em que só comes porcaria e ao domingo ao almoço vais comer uma pescadinha cozinha com brócolis, uma pescada cozida com brócolis. Que impacto é que isso vai ter? Nenhum. Então porque com uma refeição numa semana inteira em 35 refeições, não é? Isso não vai ter impacto nenhum. E esta questão da mentalidade é sobretudo fundamental para o mês de dezembro, porque não é o 24 nem o 25, por muitos excessos que eu possa cometer, eu posso comer rabanada no 24 e rabanada no 25, que se nos outros dias do mês eu mantiver a minha rotina, o meu equilíbrio, e mesmo nesses dias, nas restantes refeições, eu mantiver o meu plano alimentar, então não são essas duas refeições que vão ter um impacto. Agora, se eu entro e sobrevalorizo estas duas refeições e entro no mês de dezembro a dizer o 24 e o 25 vão ser uma desgraça, este mês já não vale a pena, né? Então aí sim, porque vão ser 31 dias e não duas refeições. Isto depois vem sempre daquele pensamento do perfeccionismo, não é? Sim, é o tudo ou nada. Exato, porque se nós formos a ver, ok, nesta altura se calhar há um bocadinho mais de jantares. Mas é exatamente se calhar igual a, por exemplo, em novembro, se a pessoa fizer anos em novembro ou tiver mais duas pessoas que façam anos em novembro, é igual. Vai dar exatamente a mesma coisa. E depois, quer dizer, depois também temos que incluir isto num estilo de vida onde temos também estes acontecimentos, estes eventos, não é? Portanto, esta tranquilidade fazem parte da nossa vida. São saudáveis. Exatamente, são saudáveis, não é? Portanto, aliás, é tal situação que a gente diz muitas vezes a elas, não existe bons nem maus alimentos. Existem alimentos mais nutritivos para o nosso corpo e existem alimentos mais nutritivos para a nossa cabeça, não é? Portanto, é muito por aí. Pô, vamos fazer aqui um jogo rápido e então aqui só umas perguntinhas assim para... Beatriz, qual é que é o comentário de família que mais te irrita sobre comida? Vais comer isso tudo. Essa é boa. Ana, qual é a resposta mais educada, mas certeira? Já estou satisfeita, obrigada. Top. Beatriz, qual a pior coisa que tu podes fazer a seguir a um comentário negativo? Ficar super chateada e começar a discutir com a pessoa. Estragar logo o Natal. Estragar logo ali no ambiente. Exatamente. Como também já demos aqui algumas soluções em termos também de mindset e de como ter esta perspectiva sobre o Natal, mas agora vamos aqui a umas dicas mais práticas, não é? Portanto, se alguém quiser também ter aqui um pouco mais de controle na sua ingestão calórica, o que é que essa pessoa pode fazer, Beatriz? Essa pessoa pode começar por ser ela a servir-se, por exemplo. Ou seja, em vez de esperar que a avó venha e sirva o seu pratinho, que vai ser generoso, ser ela a montar o seu próprio prato, vai lá e procura tudo. Ou seja, não, em vez de pensar em excluir, vai sempre pensar em incluir. O que é que ela pode incluir? Vai comer o bacalhau com nata chauveira, ou vai comer a rabanada,
ok, mas comeu legumes também, comeu uma sopa, por exemplo, ok? Portanto, te garantir que tem lá tudo, a proteína, os hidratos, os legumes, pode comer as entradas, pode dividir as entradas, pronto. Mas ser ela a servir-se é uma boa... Ela conseguiu controlar aqui as porções. Uhum. Também queria dar uma que é, por exemplo, na parte das sobremesas, ok? Quando já estamos nessa parte das sobremesas, tirar um prato e servir um bocadinho de cada uma. Tudo, né? Portanto, e não servir, por exemplo, agora tiro aqui um bocado de uma, depois vou provar a outra, porque assim significa que vamos ouvir depois aqueles comentários do também não comeste a minha, também não comeste a minha. Não, assim tiramos logo um bocadinho de cada uma e conseguimos controlar a porção num prato. Terminado aquele prato, eu escolho aquela que, ok, aquela que eu quero repetir, então eu escolho uma, em vez de estar a comer uma grande dose, digamos assim, de todas as sobremesas. Boa. Essa é ótima para ajudar na consciência. Olha, eu acho que há uma que é muito ambiental e comportamental, que é eu colocar-me estrategicamente numa ponta da mesa onde estão as coisas que eu não gosto tanto. Olha, Porque assim eu sirvo-me uma vez e se eu quiser ir repetir, eu tenho que me levantar ou estar a pedir a alguém. Isto já me dá tempo para pensar um bocadinho se eu quero ou não repetir. E, por exemplo, quando estamos na parte dos jogos ou mesmo de conversar em família, vai a comida para a cozinha. É ficar, porque senão vamos ter a tendência a estar sempre a petiscar, então se pudermos retirar a comida e ficar ali a socializar, também ajuda. e mesmo durante a refeição, focarmos não só na comida, mas, ou seja, garantir que estamos atentos aos nossos sinais de saciedade, mas ao mesmo tempo aproveitarmos o convívio, conversarmos, fazermos pausas, aproveitarmos o momento em si e não estarmos só focados na comida e em todas as coisas que estão ali na mesa e que eu quero comer, porque às vezes é isso, está ali tudo à mostra e parece que eu quero aquilo tudo, na verdade não quero, é só a disponibilidade em si. Mas é isso, focar-me um bocadinho noutras coisas e não só No tema da conversa, naquilo que Exato, estás a falar, não é? Portanto, e na parte social. Exato, Que é- por isso estamos ali também, Exatamente. principalmente. Exatamente. E deixem-me acrescentar uma, que até foi uma das nossas meninas que me deu a ideia estes dias, que é no final distribuir os restos pelo restante da família, cada um leva o seu bocadinho, ou se eu for fazer estas refeições à casa de alguém, não trazer os restos para a minha casa. Aí. Esse, exatamente, esse conflito. Perdão-me se toda a gente aqui dali tiver a ouvir este episódio. Vai ser difícil. Não, eu não Vai haver a minha não, podes levar fones. Eu não vou pelo correio. Exato. Uma vez que está lá à porta, tim, cestinha com tudo. Boa. Por acaso também, esta semana também tivemos uma Power Talk com algumas alunas e uma das dificuldades era exatamente esse, o petiscar entre as refeições, não é? Portanto, e estar ali constantemente. A dica que tu deste é bastante boa, portanto, e de retirar exatamente e colocar, por exemplo, ok, na cozinha, e se eu vou estar na sala, eu fico na sala e, portanto, fica ali longe da vista. Outra dica que eu dei, por exemplo, a essa nossa aluna foi o facto de ela tornar aquilo de difícil acesso. O passar para a cozinha é exatamente uma dessas situações. Eu coloquei outra que é, ok, tu tens que pegar num prato, tens que pegar um guardanapo, tens que colocar e tens que primeiro, antes de pegares, tens que dar a volta pelo caminho mais longe. Sempre fizeres isso, portanto tens que fazer sempre isso, não é? Portanto, para quê? Para diminuir aqui para aumentar, neste caso, o atrito a ir buscar a tal sobremesa ou o que for. Boa ideia. Sim. Eu saltava por cima da mesa para ir E era logo com a mão. Mas vantagem, se der essa volta muitas vezes, aumenta aos passos. Aumenta aos passos, exatamente, tem mais movimento. É sempre boa. 2 em 1. O Natal é exatamente isto: é convívio, é dar em amor, é partilha, mas também é desfrutar também de uma boa refeição com quem nós mais gostamos, porque tu mereces isso, tu mereces esta tranquilidade, esta leveza acima de tudo e melhorar aqui a relação que tu tens com a comida. Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, se de facto gostaste, ajuda-nos a chegar a mais mulheres. Muito obrigado por estares desse lado. Até o próximo episódio.